Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. A minha tradução está numa linguagem mais antiga, mas dá-se o mesmo sentido que vocês vão acompanhar aí no telão. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta, e anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto, à altura do lugar onde ele se encontrava. Tendo feito um buraco, baixaram o leito, ou a cama, em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado ao não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados, e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Se nunca viram coisa igual, esse milagre é inédito. Bíblia aberta, coração aberto, se assente, porque eu estou sentindo que o que ele vai fazer na sua vida vai ser inédito. Redobre a sua atenção, por gentileza. Eu estive orando a Deus, esse texto queimou meu coração para ministrar aqui. E quem chegou mais cedo, pegou a abertura do culto, a leitura de hoje falou sobre a cura de um paralítico. É muito bom quando nós vamos ministrar a palavra de Deus e a gente sente Deus confirmando essa ministração de alguma forma, seja em nossa casa, seja em nosso dia a dia, seja através dos louvores que passam aqui no altar, e por intermédio de uma palavra introdutória, como foi o caso da palavra dessa noite. O texto bíblico a ser ministrado aqui, Marcos, capítulo de número 2. Esse texto bíblico aqui vai nos falar sobre um momento em que o nosso Senhor Jesus está em Cafarnaum. E em Cafarnaum, onde ele estava, ele tinha uma residência. A residência, ela é citada aqui nesse capítulo. Sua casa. Souberam que Jesus estava em casa. A casa que Jesus está presente nela aqui em Marcos 2, essa casa é dele.
E ele fazia uso dessa casa. Ela funcionava como uma base missionária. Ela funcionava de forma estratégica para quando o mesmo, para ela ia, passava um período ali, e ela dava acesso para os lugares em que ele iria percorrer, para ministrar a palavra, que é digna de toda aceitação. O texto vai dizer aqui que esse dia, Jesus está em casa, e passando alguns dias em que ele está presente, dentro de sua residência, as pessoas de Cafarnaum começam a comentar sobre a sua presença em casa. Por quê? Porque quando alguém fica por muito tempo ausente dentro de uma casa, por muito tempo ausente da sua residência, os seus vizinhos também percebem. Por que que os vizinhos percebem? Porque quando a pessoa está presente, essa casa, ela emite sinais que alguém está presente. Pega, por exemplo, a sua casa. A sua casa emite sinais de dia e sinais noturno da sua presença ali. Quem te conhece, sendo vizinho seu, sabe identificar quando você está em casa e quando você não está, porque a casa, ela deixa alguns sinais, chamados de sinais naturais. As pessoas conseguem ter em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, a percepção que Jesus está em casa. Esse contexto aqui, dá para saber que ele está em casa, porque a casa que Jesus está, ele faz uso nesse contexto de lamparina. Ou seja, pela luminosidade da casa, pela claridade da casa, se percebe que alguém está presente. E as pessoas começam a espalhar um comentário desse tipo aqui: Jesus está em casa. Hoje ele está em Cafarnaum, na sua casa. Hoje Jesus está em casa. Esse Jesus está em casa não chega na pessoa dessa forma, Renato, Jesus está te convidando lá para a casa dele. Não, Jesus não está convidando ninguém aqui. As pessoas percebem que ele está em casa e começam a comentar uma com a outra, do tipo: Renato, olha, Jesus está em casa, ele está lá na casa dele hoje. O Renato tem amigo, ele compartilha com alguém e diz: olha, pastor Andes, Jesus está em casa hoje. E como começa a comunicar as pessoas entre elas sobre a presença dele, as pessoas começam a se mover em direção à casa dele. Detalhe: Jesus não está em casa com uma proposta do tipo: hoje eu estou em casa e hoje eu vou operar maravilhas. Também não tem uma proposta do tipo: hoje eu estou em casa e hoje eu vou fazer milagre. Na porta da casa de Jesus não tem um cartaz, um outdoor, um banner convidativo para que as pessoas cheguem em tua casa. O que vai fazer com que as pessoas se movam da casa delas em direção à casa dele? Olhe para cá. O que vai fazer com que as pessoas se movam da casa delas para a casa dele? Só mais uma vez. O que fará com que as pessoas se movam da casa delas para a casa dele? 90% das pessoas que se moveram, deixando as suas casas para estar com ele, 90% se moveram por um fator apenas. Diga assim: qual, pastor? Por sua presença. Só. Por isso que eu não disse 100%. Aproximadamente uns 90%. Hoje eu vou lá, porque ele está em casa e eu quero ver a sua presença. Não quero receber milagre, presença.
Não quero resposta. Presença. Só vou lá por causa da sua presença. Só que todos os locais em que Jesus se manifesta com a sua presença, a presença dele move pessoas, move personalidades, move pessoas de várias formas, como moveu hoje. E quando se reúne em um ambiente como nós estamos aqui agora, ambiente em que tem diversas pessoas, personalidades diferentes, em ambiente assim, eu não posso ser irresponsável e falar que todo mundo veio aqui só por causa da presença, porque a gente sabe que não é assim. Aprenda algo. Lugar, agora combinou com a minha roupa, hein? Ficou bom. Lugar que Jesus está presente vai mover as pessoas das suas residências em direção ao lugar que ele está. Geralmente, há quem vem, olha para cá, há quem vem para ver ele, há quem vem para ouvir ele, e pasme os senhores, daqui a pouco eu te mostro no texto. Há quem vem para criticá-lo. Não me responda porque está filmando, é você e Deus. O seu deixar de casa para vir aqui hoje, você deixou sua casa pela dele. Você deixou sua casa pela dele. Mas esse deixar de casa de hoje, esse de hoje, de quarta-feira, você veio aqui só por causa da presença? Você veio aqui para ouvir Jesus? Ou nesse ambiente de culto em que a presença dele se manifesta, você tem ainda um pensamento crítico? O que é que vai acontecer aqui nesse texto de Marcos, capítulo de número 2? Versículo de número 2, Raquel. E logo se ajuntaram tantos, diversas personalidades, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E o que é que Jesus vai fazer aqui nesse texto? Ele vai anunciar a sua palavra para essas pessoas que vieram para a sua casa. Só que chegou tanta gente, mas tanta gente, que nem junto à porta já cabia. O que que Jesus vai fazer em Marcos 2? Ele vai abrir a porta para todos. Ele abriu a porta para quem veio ver, para quem veio só ouvir, para quem valoriza a presença. E está no texto que ele abriu também para escribas. Ele abriu a porta até para quem iria criticá-lo. Mas por que que ele abre a porta para todo mundo? Além de ser Jesus, não só por ser Jesus, mas é porque esse abrir de porta hoje é específico. Eu vou liberar uma palavra para todos. E o texto vai dizer que ele vai começar a anunciar a palavra. Só que olhe para cá, Raquel, Mateus 13, deixa do jeito aí, Mateus 13. Aprenda uma coisa. Quando Jesus começa a ministrar, quando um pregador começa a ministrar, a palavra, ela, na boca do profeta, na boca do mensageiro, na boca do pastor, na boca do mestre, na boca de quem ministra ela, quando nós estamos fazendo o que eu estou fazendo aqui, essas palavras viram sementes. Vocês estão aí, gente?
A palavra que eu vim de casa com ela, que queimou em meu coração, que agora vos transmito, essa palavra no ambiente de culto vira semente. E quando a palavra se torna semente, o crítico, o que veio pela presença, o que veio para vê-lo, o que veio para ouvi-lo, enquanto a palavra se torna semente, a Bíblia vai nos mostrar que diante de um pregador da palavra vai surgir 4 características de ouvintes da palavra. E essas 4 características é porque a palavra vira semente. Se ela vira semente, os nossos ouvidos ou coração também se transformam para receber ela. Só que existe 4 características. Mateus 13:4 está a primeira. 13:4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves e a comeram. Segura para mim. Existe um grupo dentro da igreja que na hora da palavra o Senhor te chama de à beira do caminho. Está ouvindo falar sobre o caminho, está na casa daquele que é o caminho, mas a palavra, a semente do caminho, você está fora do caminho. A Bíblia te chama de junto ao caminho. Quem é o crente junto ao caminho? Versículo 19. Quem é ele? Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Segura esse versículo aqui. Isso é muito sério. É alguém que está recebendo a semente, é alguém que está ouvindo. E aí eu vou colocar 2 pontos aqui, porque está escrito aqui, ó, que a pessoa que está à beira do caminho não está entendendo o que está sendo semeado. Levanto 2 pontos. Você não está entendendo porque o altar não está sendo bem explicado, ou você não está entendendo porque está aqui só seu corpo e a mente está lá fora. O seu não entender, não entendi nada que pregou hoje, mas durante a semente semeada, o que você estava fazendo? Batendo papo? Mexendo no celular? Conversa paralela na hora do culto? Então a sua irresponsabilidade de comportamento enquanto a semente é semeada, você não pode colocar na conta de quem saiu para semear. Porque alguém saiu de casa para semear, alguém saiu de casa para pregar. E se você não saiu de casa com o convite de ser o pregador, você é ouvinte. Se você é o ouvinte, qual tipo de ouvinte você é? Uma coisa é eu conversar algo com o meu pastor ali que tem a ver com o culto, é um aviso que vai dar no final do culto, é uma coisa que tem que falar depois do culto, enfim, ainda passa. Mas não sendo isso, eu estou conversando o quê? Aí eu te faço uma pergunta, se quiser na ousadia me responder, me responda. Enquanto o louvor está acontecendo, enquanto alguém está pregando, e está você batendo papo, e você está falando sobre o quê? Tá, pastor, estou comentando sobre a palavra, mas essa não é a sua função. Hoje você está aí para ouvir. Se você quer comentar, depois você pede a oportunidade, a gente te agenda aqui para a igreja e você prega. Uns vêm para pregar, outros vêm para ouvir. Você vem fazer o que aqui hoje? É igual o ministério de louvor, ele não pode carregar a igreja nas costas. Elas vieram aqui para entregar uma adoração a Deus. Se você também veio no momento do culto, Romanos capítulo 2: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo na presença dele.
E você vai dar o seu culto racional para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então elas vieram aqui para adorar a Deus. Eu saí de casa falando que eu venho para adorar, e na hora que elas estão adorando, está quase tendo que carregar a igreja nas costas. Primeira característica, esse grupo aí, ó, que ouve sobre o caminho, mas está fora dele, e que não entende, e a palavra que é semeada para ele, antes de meia-noite ele já esqueceu tudo. Ouve, mas não entra, passa direto. É porque está à beira do caminho. Segundo grupo, Mateus capítulo 13, versículo 5. Outra parte caiu em pedregais. É o grupo chamado o grupo das pedras. É o sem raiz. Está aí. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, e porque não tinha terra funda, versículo 6. Mas vindo o sol queimou-se, secou-se, porque não tinha o quê? Agora vamos ver, porque a gente canta sobre raiz. Agora vamos ver quem é o crente sem raiz. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse está recebendo a palavra, mas envolve com tanta coisa do mundo, é muito mundo e pouco Deus, que a palavra na vida dele é infrutífera. Então a culpa aqui não é do pregador. A culpa aqui é que os espinhos sufocam. E esses, perdoa, os pedregais. Os pedregais aqui é o problema, não tem raiz. Aí sem raiz, recebe a palavra, mas ela não produz aquilo que ela foi designada a produzir. Terceira característica, 13, versículo 7. Mateus 13, 7. Outra caiu entre espinhos. É o grupo dos espinhos. E os espinhos cresceram, sufocaram-na. Sufocaram-na. Explicando esse versículo, coloca o versículo 22. Que foi semeado entre os espinhos. Ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Depois eu volto naquele outro, segura esse daqui. Esse espinho aqui aponta para pecado. Depois você lê Gênesis lá. Porque depois que o Adão e a irmã Eva pecam, a terra produz espinhos. Espinhos só depois do pecado. Então espinhos aqui aponta para pecado. Então a palavra está vindo, a pessoa está dando glória, a pessoa está dando aleluia, mas não se arrepende. E a palavra, ela se torna uma palavra infrutífera. Versículo de número 5 e 6, Raquel, do capítulo 13. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Coloca agora para mim o versículo de número 20 e 21. O que é semeado entre pedregais é o que ouve a palavra. Olha isso, gente. Dá uma olhada ali. Ainda bem que não tem uma câmera virada para o seu lado, que aí pelo menos dá para você disfarçar aí. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe como? Que palavra! Ai, que palavra! Ai, que alegria! Nossa, que palavra, que palavra, que palavra, que palavra! Mas e depois? E depois? Que é o versículo que eu mostrei aqui. Que
que envolve com as coisas do mundo e logo esquece da palavra que recebeu aqui com alegria. Aí daqui a pouco esquece tudo lá fora. E aí? Nossa, que palavra que eu assisti. Nossa, que culto, que live, E aí? A cada 4 características, uma só é louvável. E eu mostro ela agora. Mateus capítulo 13, versículo 8. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma 100, a outra 60, a outra 30, mas deu fruto. E quem quer essa terra boa? Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Como saber se eu sou o à beira do caminho, o entre pedras, o entre espinhos ou a terra boa? O tempo vai mostrar quem é você. O tempo vai mostrar quem é cada um de nós. Porque a palavra que você está ouvindo aí, se você é terra boa, você tem que receber, compreender, aprender, e essa palavra vai produzir em você. Se vai produzir, não vai ficar só em você. Volta para Marcos 2:2. Marcos 2:2. Então Jesus está fazendo isso, ó, semeando, ó. Semeando. E enquanto ele está semeando, a casa está cheia. Olha o versículo aqui, ó. E ele está anunciando. Faz assim com a sua mão, posição para fazer a conchinha. Fala assim: a casa estava cheia. Vamos mais forte, gente. A casa estava cheia. Tem gente que gosta de casa cheia. Tem gente que não gosta. Ver muitas pessoas dentro de uma igreja para alguém que é pastor pode ser interessante, pode ser, não estou falando que é totalmente. Porque uma coisa é a casa encher, outra coisa é a casa inchar. Está enchendo, mas enchendo de quê? Enchendo de terra boa ou de espinho, pedras e à beira do caminho? Enchendo do quê? E eu vou te mostrar que essa casa aqui, que é a de Jesus e não é a minha, ela encheu, mas não encheu com qualidade. Por quê? Porque gente ruim foi lá para dentro. Vou dar um desconto só para quem não é crente que vai me ouvir aqui agora. Para você pode ficar tranquilo, não é para você isso aqui que eu vou falar, tá? Fica tranquilo. Mas você acredita que nesse dia, gente conhecedor de palavra, sabe? Conhecedor de Bíblia, do Antigo Testamento, chegou lá na casa só para criticar? E sabe quem foi para criticar? Quem deveria apoiar. Sabe quem foi para criticar? Quem pensa, né? Porque para mim isso não conhece, mas é para alguém que pensa ter algum conhecimento, que pensava ser a última Coca-Cola, esse daí que vai criticar o bonitão, a bonitona, que conhece de Bíblia, que conhece de hino, que conhece de técnica, que tem anel, que é reverendo, que é catedrático, que é bacharel, que tem ensino. Gente, é tanto ensino que na hora que a gente vai ver, não soma. Não soma. E o pior, que ele não soma e também não some, fica na casa. E o pregador tem que lidar com esse perfil. Ele está lá. Ele está lá fazendo o quê? Aguardando só um erro para comentar durante o culto ou depois do culto, no fuxico gospel, na rede social do Assembleano de Valor. Ah, quem dera se fosse o crítico, o ímpio,
Quem dera se o crítico fosse alguém lá de fora que nem professa a mesma fé que nós, aí passaria, porque ele não entende. Para ele hoje é loucura, lá na frente para ele vai entender que é poder de Deus. Mas sabe quem está levantando o senso da crítica? Quem lá no batismo oficializou a morte e disse depois para todo mundo: eu nasci de novo. Aí tem um grupo lá com um pensamento assim: se ele falar uma coisa fora, nós pega ele. Se ele falar uma coisa fora, a gente pega ele. E lá na casa que Jesus está, de Marcos 2, tinha um grupo. Aí ele está lá no cantinho deles. Detalhe, viu? E está filmando, não poderia, mas agora já foi, deixa assim. Além deles serem um grupo, além deles terem carteirinha de membro, eles estão sentados. Os bonitos, eles têm um lugarzinho que é só deles. E aí, além de ter um lugarzinho que é só deles, está escrito: na porta não cabia de gente. E os intelectuais sentados e as pessoas simples tentando entrar. Aí vê se você consegue ver essa cena. Um rapaz anônimo, né? Não tem o nome dele. Fala para o amigo: Jesus está em casa. Estou sabendo. Vamos lá? Vamos. Mas primeiro vamos chamar aquele nosso outro amigo? Vamos. Aí os dois foram chamar o terceiro. Convenceram o terceiro de ir também. Vamos lá? Vamos. Mas vamos chamar nosso quarto amigo também? Vamos. Formou o quarto. Quando eles se preparam para se mover em direção à casa, eles falam: nós podíamos pegar aquele amigo nosso que está parado. Hoje, vamos colocar, essa quarta virou congresso agora, ó. Aula de humildade. Aula de humildade gratuita para você que veio aqui hoje. Lá vai. Porque não adianta falar que é humilde, porque o ser humilde não é o que eu falo, é a forma que eu me expresso. A minha atitude revela se sou ou não sou. Vamos para o aulão de humildade? Vamos? Os quatro chegam. Ô de casa, conjecturo eu. Alguém abre. E o nosso amigo continua do mesmo jeito, paralisado, em cima da cama. Pode entrar? Pode. Amigão, sabe quem está na cidade hoje? Aquele que dá vista aos cegos, aquele que dá voz ao mudo, aquele que dá audição ao surdo, aquele que ressuscita mortos, aquele que era, que é e que há de vir, o pão da vida, o Emanuel, o Yeshua Hamashia, aquele que as mulheres ficam chamando ele de Raboni da Galileia, sabe? O mestre está aí, amigão. Aula de humildade. Nós quatro estamos indo lá ver ele, e passamos aqui para te levar. Vamos para a aula de humildade agora? Vamos para a aula? Porque a humildade do paralítico está onde? Em entender que ele não pode ir com as próprias pernas, mas que ele pode se submeter a outras pernas para que ele chegue. Só que agora ele vai ter que fazer uma escolha. Qual? Ou eu permaneço na cama com a minha paralisia, ou eu me submeto a outros que possam me levar ao local. Pastor, eu estou parado. Pastor, eu estou paralisado. Pastor, eu parei. Pastor, eu desanimei. Ok, você é ser humano, isso acontece. Mas eu quero ver a humildade na hora que a visão celestial mandar 4 lá para te buscar. Tem gente aqui que tem dificuldade para receber, para responder o WhatsApp. Imagina para receber 4 missionários. Eu sou super humilde. Super humilde. Então eu vou passar aí na sua casa para te buscar. Não precisa. Não precisa. Na hora que Deus tocar no meu coração,
eu vou com as minhas próprias pernas. Digo que Deus tocar no seu coração, você morre. Porque em Hebreus 10:31 está escrito: horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Você quer que ele toque no seu coração mesmo? É sério isso? Tem hora que Deus vai mover alguém na nossa direção, gente. E na aula da humildade, o alguém vai permitir ser carregado, porque não está em fase de carregar, mas de ser carregado. E aí você tem que puxar na mente qual fase que você está. Você está na fase de vir ou de alguém te trazer? Porque Deus tem uns anônimos aí para levar seu nome para monte, para levar seu nome para círculo de oração, para te fazer visita sem precisar postar em rede social. Deus tem os seus anônimos aí na reserva, a fim de pegar alguém que está parado. Outra aula de humildade. Outra aula. O colchão está aí dentro dos meninos? Está aí, colchão. Pega ele aí, fazendo favor. Pega a criança no colo, vai ficar bonito, né? A criança vai para o colo e o colchão vai para a mão de alguém. Põe o colchão aqui na frente. E eu quero aqui, deixa eu ver, 4 obreiros. Vem, pastor Reinaldo. Vem, cooperador, sai até da porta. Vai lá, abençoada. Cobre esse abençoado aí. O outro vai ser o pastor antes. O outro vai ser o pastor Luan. Esses 4 fica aí, fica os 4. Pode ficar. O quarto vai ser o pastor antes. Hoje até o relógio ficou do meu lado, olha lá, 5 para as 9. Acaba 9h30, tem mais uns 20 minutos de palavra. Até o relógio ficou do meu lado hoje. Pastor, coloca esse colchão assim, ó. Fazendo favor. Fica aqui, pastor, só o senhor. Imaginemos o paralítico ali. Esqueça por um período os 3. Foque em apenas um. Tem um paralítico ali. Os olhos da fé. E a pergunta que eu te faço, dá para o pastor carregar ele sozinho? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então olhe para cá. Por que tem gente que quer fazer tudo sozinho? Detalhe, viu? Se tentar sozinho e o paralítico cair, dependendo da queda, pode custar a vida. Custando a vida, coloca na conta de quem pegou, que não era para ter pegado sozinho. Então não dá para ser sozinho. Pergunta que eu te faço, fica aqui, pastor. Pergunta que eu te faço. Vem, Ronilson. Fica aqui. É uma cama, gente. Um paralítico está em cima. Se um pegar de um lado, outro pegar do outro, agora não é um, é 2. Dá para carregar? Sim ou não? Quem acha que dá, levanta a mão. Olha lá. Tá vendo como que no pergunta onde tem muita gente gera isso? Se fosse seminário agora eu ia pegar fogo. Claro que dá. Pega aqui, no meio certinho. Pega no meio certinho. Claro que dá. Só vai ficar o quê? Pesado, difícil. Mas se os 2 quiserem ir lá levar esse rapaz, os 2 chegam com ele lá na porta. Só que ele não quer fazer de 2. Abaixa aí. Chama só um, chama um aí, se você quiser, qualquer um. Agora é 3, pega os 3. Pergunta que eu faço para você que está aí, participativo hoje. Ficou melhor agora? É melhor perguntar para quem estava carregando só 2, né? Deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Deu uma melhorada? Deu, agora deu. Só que aqui não é carregar 3, abaixa aí. Chama o outro.
Vamos lá, os 4 levantam. Pergunta que eu faço para quem começou. O que era peso no início, agora está como? Está leve. Pode abaixar de novo. Pode retornar lá. Deixa o colchão aqui. Vou entrar para o teatro hoje, hein? A cama tem 4 pontas. Quantas pontas? Ela está mostrando ali, ó. Você vai tentar pegar? Você vai tentar segurar tudo mesmo? Nessa caminhada para chegar aonde ele está, vai ter muito peso. Porque dependendo daquilo que a gente está carregando, dependendo da distância que é, vai pesando a cada passo. Então tem situação que não dá para ir um só. Porque um só é arriscado. Aí Jesus vai dizer assim para os 70: vão de 2 em 2. Vocês estão aí, gente? Mas alguém entendeu tanto 2 em 2 que já que ele liberou de 2 em 2, também não é proibido eu chamar outros 2. E se com 2 já dá uma aliviada, com 4 vai dar uma melhorada. E são 4 para carregar alguém até Jesus. E esses 4 não vão se importar com obstáculos. E eles vão pegar esse homem e vão vir com ele até Jesus. Só tem um porém. Qual que é o porém? Versículo 2, por exemplo. Por gentileza aí. Só tem um problema. O problema, um problema na casa de Jesus. Esse problema não estava na estrutura. Esse problema não estava em Jesus. Sabe aonde o problema estava? Quem quer saber? Na porta. E qual que é o problema da porta, gente? Qual que é o problema da porta, gente? É que Jesus deixou ela aberta, mas o homem com sua presença está fechando ela. Você sabia que tem muita casa que leva o nome dele, que fala, essa casa aqui é de Jesus, mas quem está controlando a porta? Você sabia que tem um grupo que não é diácono, mas eles é porteiro de congregação, que ao invés deles serem ponte para que as pessoas entrem, eles são muros de bloqueio. Alguém fala, eu não dá para entrar, por quê? Por causa dele. Não dá para entrar, por quê? Por causa dela. Não sai não, mas impede pessoas de entrar. Com o quê? Com a sua presença. Não fala nada, mas só da pessoa saber, não dá para entrar não. Aí o grupo, a aula da humildade continua. Quando eles vê o bloqueio na porta, que porta que está aberta por Cristo e fechada pelo homem, quando eles vê o bloqueio na porta, eles têm agora, esse bloqueio é um obstáculo. Esse obstáculo dá para eles 2 alternativas. Quantas? A primeira alternativa é o retrocesso. Não dá para entrar. A gente está carregando uma cama. Parece que nessa casa que é para Jesus não tem um espaço especial para pessoas especiais. Então, já que não tem, primeira opção aqui é retroceder. Vamos voltar para casa e vir outro dia. É a primeira opção. Mas esses 4 aqui, eles utilizam da segunda, que eu creio que também daqui para frente você vai se utilizar dela. Vou dar um exemplo aqui.
dar um exemplo. Fica aqui por gentileza aqui, bloqueando o acesso. Eu estou vindo aqui e não dá para me entrar. Se não dá para me entrar aqui, alternativa número 1. Vai embora. Mas por que lá naquele texto que eu vou mostrar para vocês, eles vão ter que ir por detrás? Vai por detrás da casa. Vai descobrir uma escada lá atrás e vai subir para o teto. Fala para alguém que está perto de você assim: eles poderiam ter ido embora. Vamos, gente, eles poderiam ter ido embora, mas não foram. Fala assim: quer saber por quê? Então olha para cá. É porque eles não saíram de casa por causa de quem está na porta. Não saiu de casa para ver o porteiro. Saiu de casa para ver aquele que disse que é a porta. Não saiu de casa para ver o homem. Saiu de casa para ver o filho do homem. Ou seja, saiu por causa de Jesus. Ou você pega essa ou você está muito ruim essa noite. Quem saiu de casa por causa de Jesus não vai sair da igreja chateado por causa de homem. Vou congregar aqui mais não, porque o fulano me chateou. Foi o fulano que fez isso aqui por você? Foi o fulano que te levou às águas do batismo, te ensinou, investiu em você, acreditou em você? Não? Então, meu filho, então vamos até o arrebatamento. Acostume-se com a casa que tem gente de todo tipo. Não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, mas é assim. Alguém, para me fechar, tem uma ideia. Olha por que é interessante ser 4, hein? Dá para subir ele aqui pela escada. 2 vai ficar lá em cima puxando. 2 vai ficar aqui embaixo. Aí eu acho interessante porque para virar esse moço, para que eles subam ele, aqui vão ter que amarrar, vão usar corda, enfim. Mas para subir esse moço aqui, eles não vão subir ele assim, com o rosto virado para a parede, mas vão subir com ele assim. Então aqui é aulão de humildade, muita confiança. Tem alguém trabalhando em prol da minha vida e eu preciso confiar no que eles estão fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. É um processo, parece que está ficando mais difícil, mas alguém está falando, nós vamos subir ele. Eu achei que eu ia entrar pela porta, na minha cabeça era a porta, geralmente entra pela porta, mas alguém está dizendo, olha, com você vai ser diferente, só confia. Tem gente que está tão paralisado, que está desconfiando de todo mundo, não vão te deixar cair. Não vão te machucar, só confia. Pode deixar que eu vou usar aí ainda, hein? Só um minutinho, vou usar aí ainda. Para ficar melhor, põe ele aqui no altar, pastor. Põe ele aqui no altar, vai ficar melhor. Então escute isso aqui, gente. Teve um dia que a gente teve que trazer a minha mãe aqui, que sofreu um acidente doméstico e por um período está precisando de usar cadeira de roda. Então, ela está por um período paralisada, mas ela não ficou paralítica, mas ela está com debilitações que a fez estar assim devido a um acidente doméstico. E aí, quando nós chegamos na porta da igreja para subir essas escadas com ela na cadeira de roda, qualquer coisa vocês imitam a mãe do pastor aí, gente. Confia. Ela só fechou o olho, porque a fé não é o que vejo. Eu não ando pela vista, não. Ela só. Aí no dia, vocês vão lembrar, hein? Pastor, vamos pegar de 4. Um pega de um lado, outro pega. Aí na hora de subir, gente, ela só. Mãe, abre os olhos.
foi rápido. Para ela, né? Para quem estava carregando, só Jesus vai ter misericórdia. Mas o que eu aprendi ali, gente? Só confia em quem está fazendo de tudo para te introduzir no lugar. Agora, como vai ser introduzido? Qual vai ser o método? Isso não lhe compete saber. Deixa essa equipe te levar para perto dele do jeito que essa equipe quer. Eu só aceito se for desse jeito. Eu só aceito se for desse jeito. Essa paralisia, ela vai ficar até quando? Está tão perto, aguenta só mais um pouquinho. Aí eles começam a subir ele, chegam na parte de cima e usam Hebreus 11, fé. Eu fico imaginando, gente, não era laje. Geralmente, gente, não era laje. Poderiam os 4 caírem dali, ele também. Mas alguém está com muita fé. Isso aqui é forte demais. Vem, pastor Reinaldo, vem, pastor Luan, vem, pastor. O senhor pode ficar agora, que eu vou fazer como se eu fosse o quarto aqui. Pode deixar aí por enquanto, peraí. Vem cá, por gentileza, fica aqui. Aqui nós estamos procurando um lugar. Onde vai ser o lugar que nós vamos descer essa cama? Aí o pastor Luan faz assim, ó. É aqui. É mesmo. É aí mesmo. Segura aí, fica aqui. Você está entendendo que eles estavam numa fé tão linda, que aqui não tem alguém que discorde do outro? O lugar é aqui. É aí, eu estou sentindo que é aí, estou até arrepiando, é aqui mesmo. É de Deus, pastor, é aí? É, então é aí mesmo, amém. Vai, é aí. É aí. Eu acho que não, hein? Só um minutinho. Pastor Reinaldo, acho que não é aqui não, hein? Será? E eu acho que é melhor calcular novamente. Vamos pensar. A dúvida neutraliza a fé. Quer que dê certo? Acredite. Tudo está escrito. É possível aquele que crê. Eles estavam, pastor Luan, com tanta fé, que se aquele local, na hora de remover a parte, não fosse pela fé, Deus fazia Jesus se mover lá embaixo. Vai lá para o local que eles abriram. Porque Jesus viu a fé deles e gostou daquilo. E a casa lotada de gente olhando para cá. Gente sentada. Reta para cá um pouquinho. Ó, a casa cheia, eles estão lá no teto, ó. E a casa cheia de gente assim, sentada perto, olhando para cá. E os que vão alcançar milagre não estão olhando assim. Agora eles vão ter que olhar assim. É aqui. Para remover tem que ajoelhar. Gente sentado lá embaixo para criticar, e alguém numa área de risco de joelho. Aí remove. Aí é a hora de descer. Vamos lá, pega os dois aí. Pega do lado de lá, meu pastor. É aqui, hein? Vamos descer. Pode descer. Aí eles vão descer, né, gente? E eles vão embora, né? Pode ir embora. Eles vão lá para o lado de fora. Objetivo concluído com sucesso. Colocar o homem dentro da casa. Pensa nesse homem chegando. Você consegue ver a cena aí dele chegando? Pensa nesse homem chegando, ó. Pelo texto, primeiro pé que ele vai ver, vocês querem saber qual que é, gente? Eles vão colocar ele aos pés que resolve. Não vai colocar no pé do crítico, porque se coloca nele reclama na hora. Que isso? Sujou meu pé.
Não vai colocar no pé do crítico, vai colocar no pé certo. Aí o pregador, dono da casa, gostou daquilo, olhou. É tipo assim, ó, parafraseando: uau, que fé, uau. Escuta, que isso vai ficar lindo isso aqui agora, hein? Explodir de glória a Deus. Paralítico, perdoados são seus pecados. Quando Jesus está em casa, tem perdão. Não importa como você desceu, como te desceram, como te introduziram, o que aconteceu para você chegar até Ele, mas Ele está liberando, está perdoado. Porque onde Jesus está, gente, Ele libera perdão. Vai te assustar, mas fica firme para não cair da cadeira. Aí o crítico, ó, tá no texto, tá o crítico. Começa a ficar desinquieto, porque é assim. Aí como não consegue falar, só pensa. Só que ele esquece que o dono da casa é onisciente. Ele sabe até o que pensa. Aí lá no pensamento está assim, ó, porque o escritor só escreve porque Jesus falou o que eles estavam pensando. Como que ele pode perdoar pecado? Sem perdoar pecado é Deus, só uma blasfêmia. Ou seja, entre glorificar a Deus pelo perdão daquela vida e usar o pensamento crítico, preferiram criticar do que aceitar o perdão. Você está aqui nesse culto? Que eu vou te falar, segura na cadeira, senão você vai cair para trás. Aperta os cintos. Vai ficar difícil de dar glória, mas quem já passou por isso vai glorificar de pé. Eu sinto muito te informar, tenha estrutura, viu? Nem todo mundo está pronto para ouvir Deus te perdoando. Nem todo mundo está pronto para ouvir Jesus te falando assim, ó, eu te perdoo. Sabe por quê? Porque tem gente dentro da casa que está achando que Jesus vai falar assim, ó, tá repreendido, rapaz. Por que você desceu assim? Por que tirou um pedaço da minha casa? Que isso, rapaz? Está amarrado, está repreendido. Você está paralítico, né? É por causa de pecado. Só que eles caíram do cavalo se tivessem cavalo. Por quê? Porque ao invés de criticar e de apontar, o céu decidiu perdoar. E eu tenho uma palavra para você nessa quarta-feira. Nem todo mundo está pronto para ver Ele te perdoando. Nem todo mundo está pronto para ver Ele te perdoando. Porque tem gente que está achando que Ele vai te lançar no inferno. Tem gente que está achando que Ele vai te repreender. Mas a primeira palavra dele para alguém que aceitou ser introduzido na casa é: eu te perdoo. Tem gente que não vai te perdoar e nem vai aceitar esse perdão, mas Ele está dizendo: eu te perdoo. O estudioso, eu não acredito. Não é possível que ele está fazendo isso. Como que ele vai perdoar esse homem desse jeito? Agora, gente, meu Deus do céu, meu Pai, está no texto. Fala com alguém que está perto de você assim. Fala assim: ele era paralítico. Fala assim: dos 5 sentidos, um está com problema, outros não. Fala assim: se ele era paralítico, fala aí, ele está vendo, ele está ouvindo e ele pode falar. Embora ele pode falar, ele não fala. Quero ver se você está nesse culto mesmo. Porque tem hora que dá vontade de falar, mas não pode falar. Fala assim: por quê, pastor? Porque esse cenário aqui é um cenário onde você fica calado, eu fico calado, e o nosso advogado nos defende.
Se você abrir a boca enquanto ele está te perdoando, agora a fulana vai ver, aí você já vai perder a bênção. Deixa ele te perdoar, recebe em silêncio. Enquanto você está em silêncio, você está ouvindo, você está vendo, você não é boba, você não é bobo. Mas enquanto eles estão aí criticando, o perdão já está sendo liberado. Alabaracante, recebe que levarácia. Gostando ou não gostando de você, Jesus gostou de você, te amou e está dizendo: eu estou liberando perdão nessa casa hoje. Eu estou percebendo que vocês estão pensando aí, né? Arrazoando em seus corações sobre o que eu estou fazendo. Eu poderia dizer: levanta-te e anda. Eu estou fazendo isso só para vocês verem que o Filho de Deus também tem poder, tá bom? Estou fazendo isso para vocês verem que eu também tenho poder para perdoar. Só que agora eu vou fazer mais do que isso. Eu já perdoei, já. Homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Diga aí: homem, toma o teu leito, levanta, anda e vai para sua casa. Eu precisei de ajuda para chegar. Eu cheguei aqui carregado e vou sair daqui carregando. Agora entra a parte chique. Agora entra a parte chique, hein? Vou entrar no teatro, não tem jeito. Por onde esse homem vai sair? Pela porta que ele não entrou. É Jesus dizendo assim, ó: quem no começo foi bloqueio, vai ter que abrir passagem para você passar. Você não está aqui nesse culto. Você não está aqui nesse culto. Só mais uma para você melhorar seu glória a Deus. Só mais uma. Só mais uma para você melhorar seu glória. Essa aqui, Renato, vai bugar até a internet agora. Pastor, vem falar para o senhor um pouquinho. Ele chegou atrasado. O culto já estava acontecendo. Ele chegou depois e liberaram ele antes. Jesus, pode ir embora mais cedo, porque você já entendeu o propósito da minha casa. Quer perdoar, quer curar, quer levantar quem chega caído. Então está liberado, ir embora mais cedo. Tem gente que chegou cedo, marcou lugar e voltou para casa chupando o dedo. Tem alguém que chegou atrasado, entrou pelo teto, entrou necessitado, saiu de cabeça erguida. Tiveram que dar passagem para ele. Deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele passar. Quem falou deixa ele passar, quando ele chegou falaram: não pode passar, não pode entrar, não pode passar, não pode entrar. Mas Jesus está dizendo: fala para aquelas mesmas pessoas que elas estão lá ainda: deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele passar. Eu posso ver Jesus liberando palavra para crente aqui hoje, porque quem te bloqueou de você acessar alguns lugares vai ter que ouvir uma palavra assim. E detalhe: Deus não vai matar esse porteiro, Deus não vai matar esse bloqueio, não vai. Vai deixar eles lá, na mesma escola, na mesma faculdade, na mesma igreja, na mesma empresa. Eles vão continuar lá. Por quê? Porque de repente o céu vai te promover. Quem chegou aqui carregado vai sair carregando. Quem saiu aqui prostrado, chegou prostrado, vai saber de cabeça erguida. E com um detalhe: avisa para esses porteiros do inferno que é para deixar ele passar. Deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele passar. Fica de pé, por gentileza, porque o céu está liberando caminho. A fé, gente, abre caminho aonde nem porta tem. O céu abre caminho aonde nem porta tem. É alguém que entrou pelos fundos, é alguém que chegou pelo teto, mas vai sair pela porta. A porta que estava fechada no início está sendo aberta agora. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas tem portas que estavam bloqueadas na casa que hoje vão ser abertas.
Você que pode, feche os seus olhos agora. Você pode aumentar o volume da tua adoração agora.